A graça e a paz, querido irmão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje o tema do nosso vídeo é um tema muito importante para a nossa fé, para o fortalecimento da nossa fé e também para a aplicação da nossa fé. Hoje nós vamos falar bastante sobre perdão de pecados, sobre o sangue de Jesus na cruz, derramado na cruz, sobre o corpo de Cristo. Então nós vamos aprender e entender o que significa, os elementos ali da Santa Ceia, qual o significado por trás de cada ação, de cada fato por trás da vida de Jesus e por trás da Santa Ceia. E vamos entender então o que significa o sangue, o que simboliza o pão, tudo isso e o porquê de se tomar a Santa Ceia. Então, irmãos, peço para você abrir sua Bíblia, Nós vamos ler algumas passagens aqui para entender um pouco, sobre a Santa Ceia do Senhor. Lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 27 e 28 diz: Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Amém? Então, aqui já mostra, nessa passagem de Mateus, mostra a importância do sangue. Então, o sangue, simboliza aí o perdão dos nossos pecados e simboliza a nova e eterna aliança, a aliança do Novo Testamento, cumprida com Jesus Cristo, que trouxe aí a remissão dos nossos pecados. Então, isso é o que significa o sangue. Porém, nós temos também o pão. O pão, o que o pão diz? O que significa o pão? O pão significa o corpo de Cristo. O pão simboliza vida, cura e saúde. Por quê? Porque Jesus, o corpo de Cristo, não conheceu doenças, não conheceu enfermidades. E ele deu o seu corpo como sacrifício por nós. Então, além de Jesus na cruz pagar os nossos pecados, ele também nos trouxe a cura do corpo, a cura física, a cura da alma, a cura do espírito. Ele nos curou. Amém? Em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz assim: Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, desde o início da história humana, desde o início, Deus mostra, quando Ele fala conosco, que existe a necessidade do derramamento de sangue para pagar os nossos pecados, para cobrir os nossos pecados. Começando lá com Adão e Eva, quando eles pecaram, o que Deus fez? Deus matou um cordeiro, derramou o sangue desse cordeiro e usou a pele desse cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva, para cobrir os pecados. Então, começa tudo aí. O sangue começa a ser derramado desde o início. Depois vem Abel e Caim, o caso de Abel e Caim. Caim ofertou para Deus cereais e não foi aceito. Porém, Abel veio e ofertou um cordeiro. O cordeiro foi aceito. Por quê? Porque o cordeiro simboliza Jesus. E derramou o sangue desse cordeiro e Deus aceitou de bom grado esse sacrifício. Amém? E o que aconteceu? Caim
né, matou Abel. Tá lá, vamos ler Gênesis 4, versículo 9 e 10. Diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Olha só, então depois de Caim matar Abel, Deus fala que o sangue do irmão, o sangue de Abel, clamava por Deus, clamava por justiça. Então o sangue tem voz, o sangue clama a Deus. Amém? E o sangue de Jesus Cristo, então, ele é o perdão dos nossos pecados, é a nossa redenção, é a nossa cura, é a nossa salvação. Lá em Hebreus 12, 24, diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, aqui no caso de Abel, o sangue dele clamava, mas agora por nós temos o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, do Filho de Deus, clama por nós perante o Pai, mostrando que os nossos pecados foram pagos, que não é eu, não é você, que nós somos incapazes de pagar os pecados, que Jesus já cumpriu e já pagou nossos pecados na cruz, e nós fomos justificados por Ele. Então, tenha isso na sua mente. O sangue de Jesus Cristo hoje clama por mim e por você, pela nossa libertação dos pecados, pela remissão dos nossos pecados, e também pela nossa proteção. Amém? Então, hoje nós temos o sangue mais poderoso do universo, de tudo que há, clamando por nós. O sangue do nosso Salvador Jesus Cristo, clamando por nós e falando: eu já paguei o preço, eu já fui derramado no lugar dele. Então Jesus derramou o seu sangue no meu e no seu lugar para pagar as nossas dívidas, e por isso nós fomos feitos justos mediante Jesus Cristo. Em Êxodo 12, 13 diz o seguinte: Deus disse que o sangue nos batentes das portas será um sinal para que as casas dos israelitas não sejam destruídas durante a praga da morte que atingirá o Egito. Então, assim como no Egito antigo, o sangue do cordeiro, um cordeiro aspergido ali sobre os umbrais das portas, serviu para livrar o povo, os israelitas, da destruição. Hoje nós temos o sangue mais poderoso, o sangue do Cordeiro de Deus, que foi aspergido na cruz por mim e por você, para nos livrar de toda maldição, de todo mal, de todo o pecado. Amém? Agora, irmãos, como nos devemos, no nosso dia a dia, aplicar nossa fé aí no sangue de Cristo, no corpo de Cristo? Como que nós devemos aplicar isso no nosso dia a dia? É lógico que nós devemos aplicar através da fé, e da fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós podemos ver também que durante o ministério de Jesus Cristo, ele derramou sangue várias vezes. Seu sangue foi derramado durante várias ocasiões. Em Getsêmani, lá no Getsêmani, o que Jesus fez? Jesus suou sangue. Então Jesus estava ali no seu momento de agonia, e ele foi orar, e ele disse o seguinte, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue
que corriam até o chão. Amém? Então, irmãos, aqui o que aconteceu? Jesus estava num momento ali de agonia, de sofrimento, sabendo de tudo que ele iria passar. Ele sabia de tudo que ele iria sofrer na cruz. Os pregos, o açoite, tudo. Mas mesmo assim ele se submeteu à vontade de Deus. E com isso ele destruiu a obstinação e a rebeldia. Destruiu no seu corpo, para que nós possamos também ter acesso a essa força e destruir a rebeldia do nosso dia a dia, a rebeldia do nosso corpo, a rebeldia da nossa alma, a obstinação, para que nós possamos ter a humildade, a mansidão de Deus. Amém? Após a prisão, Jesus foi açoitado e com esses ferimentos, chamados de pisaduras, a palavra diz que nós fomos curados, que através das pisaduras dele nós fomos curados. Então Jesus levou as nossas enfermidades sobre si. Então, irmãos, o momento da ceia é também um momento de cura da alma, cura do corpo, cura das nossas enfermidades corporais, cura do nosso espírito, cura da nossa mente. Amém? Também teve a coroa de espinhos. A coroa de espinhos, quando foi colocada sobre a cabeça de Jesus, ela também tem um significado. Ela simboliza a maldição do mundo. Então Jesus levou a maldição do mundo sobre ele. Amém? E teve a crucificação. A crucificação, ela não foi necessária apenas para o perdão dos nossos pecados, mas também ela foi para nos libertar de toda a maldição. Ela nos tornou, a crucificação de Cristo, de Jesus Cristo, o tornou maldito em nosso lugar, para que nós nos tornássemos benditos nele. Amém, irmãos? Então, na cruz, os pés e as mãos de Jesus foram cravados, foram pregados na cruz. Isso simboliza a condenação de todos os nossos atos pecaminosos, de todos os nossos caminhos tortos e errados. Então, nossos caminhos, nossos atos foram penalizados sobre Jesus Cristo na cruz. Amém? E com isso, na crucificação, o sangue de Jesus jorrou das suas feridas. E esse sangue nos perdoou e nos purificou, garantindo que não estamos mais sob condenação. Amém? Nós não estamos mais sob condenação. Jesus também teve o seu lado aberto, furado, transpassado por um soldado. E quando aconteceu isso, jorrou água e sangue desse ferimento do seu lado. A água simboliza a vida. Então Jesus, quando morreu, ele nos deu vida. E o sangue de Jesus, que escorreu nesse ferimento e nos ferimentos, simboliza a vitória definitiva contra o diabo. Amém? Vamos ler Hebreus 8:12 diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, a partir de agora, irmãos, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Por quê? Porque nós cremos em Jesus, cremos que Ele pagou tudo, Ele pagou o preço, Ele nos justificou, Ele derramou o seu sangue por eu e por você. Ele levou a nossa maldição sobre Ele e com isso nos libertou
e nos tornou benditos, nos tornou filhos amados de Deus. Amém? Em 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Amém? Então, Jesus Cristo, Ele padeceu de uma vez pelos nossos pecados, de uma vez por todas, por mim e por você. Isso significa que eu e você não temos que ter uma vida amaldiçoada, não temos que ter uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de maldição, porque Jesus pagou o preço, pagou todo o preço por mim e por você. Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, sabendo que nós seríamos incapazes de, através de nossas forças, conseguíssemos nos livrar, conseguíssemos ser puros, santificados sozinhos pelas nossas forças. Deus enviou seu Filho, e seu Filho Jesus, seu único Filho, para pagar o preço por mim e por você. Amém? Então, irmãos, quando nós pecarmos hoje, nós devemos confessar que já fomos perdoados. Amém? Então, irmãos, confesse. Se você errou, se você pecou, confesse que você já foi perdoado, que o preço já foi pago, que o sangue já foi derramado na cruz do Calvário, de uma vez por todas, por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém? Então, irmãos, a obra de Cristo na cruz é suficiente para nos perdoar, para nos livrar da maldição, para nos dar a vida eterna e para nos dar uma vida de filho, de reis e sacerdotes aqui no nosso reinar ainda em vida. E em breve estaremos todos juntos com Jesus e com o nosso Pai Celestial na glória. Amém, irmãos? Então essa foi a palavra. Então hoje, a partir de agora, quando você for participar da Santa Ceia, lembre do verdadeiro significado dela. Santa Ceia não é apenas um ato religioso, não é apenas uma cerimônia religiosa, mas é um ato de fé, é um ato onde nós nos apropriamos de tudo que Jesus Cristo nos deu, o seu perdão, a cura, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, a cura da carne, a cura da alma e o acesso a nosso Deus Pai. Amém? Então vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa palavra, que você tenha aprendido bastante. Não se esqueça de ir nos comentários colocar o que você achou dessa palavra, que você entendeu, se você concorda com o que nós falamos aqui. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de igreja. Amém? Para que essa palavra possa tocar e abençoar outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Já deixa seu like também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.